Muito bem, meus amados e queridos ouvintes do programa Voz Profética. Eu quero trazer uma rápida reflexão da parte do nosso Deus, para que nós aprendamos juntos, sejamos orientados pela palavra de Deus, quem sabe corrigidos, exortados, porque a palavra de Deus, ela nos orienta, ela vem e nos corrige, ela nos acalenta, ela nos traz o bálsamo, ela nos traz a vara também da correção, meu irmão e minha irmã. A palavra de Deus nos traz a bênção, mas nos traz sempre também algum tipo de alerta, algum tipo de informação que nos traz a reflexão de algo que possa estar acontecendo na minha vida, na sua vida, que portanto possa estar desagradando a vontade de Deus, o próprio Deus. Queridos e amados, eu queria que você me acompanhasse. Eu vou ler apenas um versículo para ganharmos tempo, e eu quero ser bem sucinto, rápido, mas bem explicativo e explicadinho, valendo até a redundância nessa nossa reflexão. 1 Reis, capítulo 18, vou ler apenas um versículo. Capítulo 18, versículo 21, que diz assim: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Queridos e amados ouvintes do programa Voz Profética, essa passagem nos traz uma narrativa de um texto que foi um momento muito pesado na vida do profeta Elias. Nesta passagem de 1 Reis, capítulo 18, principalmente, foi um dos momentos o qual ele se dirigia para o povo que estava afastado do centro e da vontade dos preceitos de Deus, de um povo que não mais adorava o próprio Deus, de um povo que não mais se preocupava, meus queridos ouvintes do Face e posteriormente do YouTube, um povo que não mais se preocupava em buscar a santidade, de um povo que não mais se preocupava em se aproximar a cada instante mais de Deus. Meus amados, Elias viveu em um contexto, em uma época muito pesada. Se você acha que está duro pregar seu evangelho nos nossos dias atuais, você não tem ideia, meu irmão e minha irmã, como era nessa época de Elias. Elias teve um confronto direto com os profetas de Baal. E antes de ministrar, eu queria falar um pouquinho de quem é Baal e quem foi ou quem era Baal. Queridos e amados, Baal era o nome do Deus supremo adorado na antiga Canaã e Fenícia. A prática de culto a Baal infiltrou-se a vida religiosa. O povo de Israel, naquela época, deixou de adorar a Deus para adorar literalmente os demônios. Para adorar literalmente aquele que era o nosso inimigo e que é o nosso inimigo. A adoração e o culto a Baal, ela foi se infiltrando aos poucos, invadindo a igreja de Cristo e arrebatando muitos naquela época, e por que não dizer na nossa época, tem arrebatado muitos. Muitos têm deixado de adorar ao nosso Deus para adorar a Baais por aí espalhados. Então, durante esse tempo, o tempo dos juízos, conforme está escrito no livro de Juízes, capítulo 3, versículo 7, tornou-se, irmão Nilton, queridos ouvintes, tornou-se comum em Israel, durante o reinado do rei Acabe. Essa adoração a Baal, naquela época, tornou-se bem comum, A prática estava tanta que era como se sentir sede e beber água. Era como se sentir fome e se alimentar. Era assim o culto a Baal, E também afetou o povo de Judá, conforme está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 1 e versículo 2. Queridos, a palavra Baal, escute isso, a palavra Baal também significa Senhor. Você sabia disso? Não sabia não, Se você não sabia ou não soube, não sabia, fique sabendo agora, Também significa Senhor, que no plural é Baalim também.
Em geral, meus amados, Baal era um deus da fertilidade que, de acordo com a crença comum, ele permitia que a terra produzisse colheitas e pessoas produzissem crianças, né? Então, como ele era o deus da fertilidade, tudo era liberal. Sobretudo a parte onde aqui diz que pessoas produzissem crianças, né? Então, vocês podem imaginar quantas eram as orgias que acontecia naquela época, naquele lugar, e também acontece nos nossos dias atuais. Queridos, diferentes regiões adoravam um Baal, de diferentes maneiras também. E ele provou ser um Deus altamente adaptável. Como isso, irmão Silvio? Várias localidades, meus amados, naquela época, enfatizavam um ao outro dos seus atributos e desenvolveram, assim, denominações especiais para se adorar a Baal. E Baal tinha vários, e tem vários nomes, né? Como, por exemplo, Baal Peor, Baal Berit, né? São os dois exemplos de tais divindades localizadas, né? Segundo a mitologia cananeia, amados, Baal era o filho de El, um deus principal de Ashared, daí o povo de Aserá, que também seguia as atitudes e comportamentos e a idolatria de Baal, que também era considerada como deusa do mar. Olha, Baal era considerado o mais poderoso de todos os deuses, eclipsando, né? Ele era visto como bastante fraco e eficaz, mas não era assim que ele atuava. Em várias batalhas, Baal derrotou a Iam, o deus do mar, o Mote, o deus da morte e do submundo. As irmãs consoantes de Baal foram Astarote, uma deusa da fertilidade associada como estrela, e Anat também, a deusa considerada como deusa do amor e da guerra. Meus amados e queridos irmãos, Elias estava nesse contexto, nessa época. Elias estava entre os maiores profetas bíblicos já dito na Bíblia. Quando a nação de Israel mergulhou em suas mais profundas degradação, né? Quando a nação de Israel se dividiu o seu coração para adorar a outros deuses, Elias, ele foi um instrumento de Deus para desafiar o povo inconstante a retornar, irmão Nilton, para a prática do primeiro amor. Elias teve como sua tarefa uma tremenda tarefa de exortar o povo a que se arrependesse e a deixasse a prática da idolatria. Seus inimigos eram poderosos. O povo era ignorante e vacilante. No meio da terrível confusão ali, meus amados, religiosa, no reinado de Acabe, por exemplo, Elias tentou realizar como eu poderia dizer, realizar um renascimento espiritual muito necessário para a época, por que não dizer? Consideremos como os desafios que ele fez a Israel precisariam ser ouvidos nos dias de hoje, exatamente no dia de hoje. Por que nos dias de hoje? Porque muitos estão adorando a Baal sem saber que é Baal. Muitos estão venerando coisas, objetos, dedicando a sua vida, o seu tempo, achando que está até mesmo agradando a Deus, mas na verdade você, meu amigo, não está agradando a Deus. Olha, amados, a história do declínio de Israel começa com Salomão. Ainda que seu pai Davi tivesse tentado servir ao Senhor e tivesse humildemente arrependido quando ele pecou, Salomão não permaneceu fiel. Não permaneceu fiel. Apesar de todas as bênçãos que Deus lhe deu, ele seguiu suas centenas de esposas para longe do Senhor e para a idolatria. E aqui eu quero abrir um parêntese para frisar que quando a Bíblia se fala de muitas esposas, é porque nesta época aqui era mistério que esse comportamento existisse. Mas nos dias de hoje é pecado, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Você que tem vários relacionamentos aí paralelo,
e larga de repente a sua esposa em casa, ou seu esposo em casa, e vai viver as orgias da vida, você está cometendo uma infração muito grave diante da santidade de Deus, que constituiu o casamento, e você está pecando. E pecando, você pode separar-se automaticamente das misericórdias de Deus. Então, ele praticou isso e se deu de mal. Quando Salomão morreu, Deus retirou dele a maior parte do reino. E o que foi que ele fez? Deus deu a Jeroboão. Esta nova nação que consistia das 10 tribos do norte, por exemplo, foi chamada de Israel, lá quando nasceu em Jeroboão. Deus disse a Jeroboão que o abençoaria e estabeleceria a sua família real por muitas gerações, se ele fosse fiel e obediente ao Senhor. Muitos procuram o Senhor, Newton Rios e queridos ouvintes, por causa só das bênçãos, só em busca das bênçãos, mas o seu coração está voltado para as idolatrias, o seu coração está voltado para o Israel que não é de Deus, o seu coração está voltado para esse mundo tenebroso e não está direcionado para aquele que é merecedor de toda a honra e de toda a glória, a saber, o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meus amados, Jeroboão, teve a sua sentença que já foi ali decretada logo quando ele se afastou dos caminhos do Senhor. Para impedir o povo de sair de Israel, Jeroboão inventou um novo sistema religioso. Você sabia disso? Não? Pois fique sabendo. Ele tomou emprestadas, sabe o quê? Muitas ideias da religião verdadeira de Deus, né? Dos preceitos de Deus. Ele tomou aquilo, exemplificou isso, mas de maneira errada. Muitas religiões, muitas atitudes que Deus tinha estabelecido no arraial, no Monte Sinai. Por exemplo, o bezerro de ouro, que foi levantado ali como um Deus. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para falar com Deus, o povo se desesperou e adorou a outros deuses. Por muitas vezes você acha que Deus está se calando a te dar uma resposta, meu irmão e minha irmã. Você acha que Deus está demorando em te dar um parecer daquilo que você busca, seja um processo judicial, seja uma questão familiar, seja uma herança que tenha que chegar ou não, e você acha que está demorando. E por você achar que está demorando, você acha que tem que barganhar com Deus. Deus, se o Senhor não abrir essa porta para mim, eu vou deixar de servi-lo. Meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, se você deixar de servir ao Senhor, por mínima ou por máximas que sejam as coisas, quem vai perder sempre é você. Porque Deus não vai deixar de ser Deus por causa do seu ego. Deus não vai deixar de ser Deus por causa da sua prepotência. Deus não vai deixar de ser Deus por causa da sua pequeníssima ou sua grande fé. Deus não vai deixar de ser Deus por causa da sua rebeldia. E se você não quiser trabalhar na área, nem servir ao Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Ele vai levantar outro, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã amada. Se você não quer trabalhar na seara do Senhor, não tem problema nenhum. Deus não vai deixar de fazer a obra dele por causa do nosso ego, por causa da nossa meninice, por causa da nossa vontade. Se o Senhor não fizer isso na minha vida, eu não farei aquilo. Se o Senhor não me der essa bênção, eu nunca mais vou na igreja. Se o Senhor não me der essa bênção, eu nunca mais canto no grande coral. Se o Senhor não me der essa bênção, eu nunca mais vou tocar para o Senhor. Quem é você? Quem sou eu para poder barganharmos com Deus? Jeroboão não foi o pior dos reis de Israel, não, meus amados. Deus destruiu sua família e a família de Baasa, e permitiu que a família de Onri governasse Israel durante 4 gerações. O segundo rei da dinastia de Onri foi o rei Acabe, que é descrito no livro de 1 Reis, capítulo 16, 30. Ele foi descrito como o pior de que todos os reis anteriores.
Ele se casou com Jezabel, o rei Acabe, filha do rei idólatra, que se chamava Sidom. Ele fez isso para agradar sua esposa. E aí ele se esqueceu do Senhor. Ele construiu um templo com um altar para adoração a Baal. Sua esposa odiava os profetas do Senhor, e queria exterminar todos, inclusive Elias. Ela odiava com tanta veemência que até tentou matar todos. E ela queria matar também Elias. Por isso que no início dessa reflexão ele disse que Elias estava em uma situação muito delicada. Tudo aconteceu ali no Monte Carmelo. E muitos de vocês conhecem essa história. Elias convocou os 450 profetas de Baal, não é verdade? O Monte Carmelo, queridos, ele formava uma cordilheira de 30 quilômetros de comprimento, onde a sua largura variava entre 5 e 13 quilômetros. A largura do Monte Carmelo. Indo da costa do mar, essa variação, no mar Mediterrâneo, em direção ao sudoeste do território de Israel. Seu ponto mais elevado chegava a 600 metros de altura. Ali foi o local onde aconteceu o duelo de Elias, onde Elias convocou os profetas de Baal. Do lado do norte do Carmelo, queridos, encontramos o rio Quisson, onde Elias destruiu os profetas de Baal. Deste monte é possível avistar as planícies de Esdraelon e de Saron. Há também ali inúmeras cavernas no Carmelo, ali no Monte Carmelo, que parecem ter sido habitadas tão somente. A mais famosa é conhecida como a Gruta de Elias, atualmente o santuário. Lá existe, nos dias de hoje, um santuário muçulmano. Parte da cidade costeira de Haifa, localizada também no Monte Carmelo nos nossos dias atuais. E foi no Monte Carmelo que aconteceu o duelo entre o povo de Deus, representado somente por Elias, com o povo das trevas, representado por Baal, que foi os seus 450 profetas. Queridos e amados, será necessário mesmo vir, ou melhor, eu vou refazer essa pergunta, Nilton. Até quando você vai perceber que aquilo que você está adorando não é Deus, não vem de Deus, não pertence da parte de Deus? Até quando você vai abrir os seus olhos para a idolatria? Até quando você vai perceber que o que você carrega, seja um amuleto, seja o trevo aí atrás da sua orelha, né, como muitos costumam fazer? Também muitos costumam pendurar uma ferradura atrás das portas, pensando elas que vai atrair bênçãos e despachar maldições. Até quando, meu amigo, você vai perceber que esta sua idolatria só te afasta das graças e misericórdia de Deus? Até quando você vai perceber, meu irmão e minha irmã? Queridos, porque o povo aqui na época de Elias foi um povo que se desviou dos caminhos do Senhor e partiu para adorar a Baal. Você pode estar até dentro da sua igreja aí, da sua denominação, mas o seu coração adora Baal. O seu Baal pode ser as suas riquezas. O seu Baal pode ser os seus patrimônios. O seu Baal pode ser a sua esposa ou seu marido. O seu Baal pode ser o seu carro, a sua casa. O seu Baal pode ser a sua prepotência, o seu orgulho, o seu ego, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. Abram os seus olhos. Estamos nos últimos dias. E a igreja que o Senhor Jesus vai buscar é uma igreja lavada e remida no seu sangue. Não a igreja lavada e remida no sangue de Baal. Não se engane com essa idolatria. Não se engane com os engodos de Satanás. Não se engane com o que Satanás tem lhe dito. Faça isso que você receberá aquilo.
Não se engane que ao você pular as 7 ondinhas, ao você despachar algo ao objeto em uma mata virgem, ao você despachar algo em uma cachoeira virgem, você vai estar agareando bênção para a sua vida. É engano de Satanás, querido e queridas. Abra os seus olhos. Satanás tem te enganado. Satanás tem te iludido. Tem mostrado as coisas como ele levou o Senhor Jesus ali no deserto. Subiu a um pináculo e mostrou e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Satanás tem feito isso com muita gente, irmão Nilton. Hoje em dia ele tem barganhado dessa forma: eu te dou tudo se você me der a sua alma. E olha, eu vou lhe dizer uma coisa: Satanás vai voltar para cobrar isso de você. Você que tem um pacto direto com ele, né? E falando aqui bem popular e bem claro, você que tem um pacto com as trevas, você que tem um pacto com o diabo, você que tem um pacto com os demônios, ele vai voltar para buscar a dívida que você fez com ele, para cobrar a dívida que você fez com ele. Ele só vai voltar, ele vai conseguir se você não tiver feito, ou melhor, se você não tiver desfeito esse pacto e feito ou refeito, você que deixou os caminhos do Senhor, um pacto com o Senhor Jesus Cristo. Até que ponto você vai deixar ser enganado por Baal? Elias vai precisar voltar? Não. Muitos Elias estão espalhados aqui na cidade de Irará. Muitos Elias estão lhe dito, alguns Elias até estão lhe dizendo, eu lhe disse hoje, olha, volta para os caminhos do Senhor. Sai dessa vida idólatra, sai dessa vida de lascívia, sai dessa vida de prostituição, sai dessa vida maligna e volte-se para o Senhor Jesus. Elias ergueu, ou melhor, diz o texto, Nilton, que Elias reergueu o altar, porque até isso tinha sido derrubado. Os crentes quebraram o seu altar, deixaram de adorar a Deus nos seus altares, que é o seu coração, para adorar a Baal e seus demônios. Queridos e amados, eu finalizo essa minha pequena reflexão, uma reflexão exortativa, uma reflexão que nos traz a uma reflexão, valendo a redundância, de que Deus você realmente tem servido. Como no início do texto, 2 Reis, ou melhor, 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, eu finalizo dizendo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando você vai ficar em cima do muro? Até quando você vai ficar nessa dúvida aí terrível e cruel, te corroendo por dentro? Até quando você vai ficar nesse impasse, aonde que você já sabe a resposta? O verdadeiro Deus que você tem que adorar é o nosso Deus Todo-Poderoso, o Yeshua Yamashia, o Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus em Cristo nos abençoe e tenha cada dia misericórdia de todos nós.